mensalmente atos no centro da cidade no terceiro sábado, na parte da manhã. O último que nós fizemos foi dia 15 de junho e eles são temáticos, né? Esse aqui foi sobre a dificuldade ou as filas imensas na área de marcação de consulta de especialidades, de exames e de cirurgias, né? E nós produzimos para esse material, para esse ato, perdão, um material, um panfleto que houve uma sobra que a gente trouxe para quem quiser levar, especialmente as suas reuniões de conselho local. Porque a gente gostaria de primeiro fazer um pouquinho de merchandising aí. Esse material, um material que ficou fácil de ver, né? E ele, nessa primeira página, ele descasca, vamos dizer assim, ele explica por que existem essas filas, né? E na parte de trás, ele faz as propostas de como resolver esse problema, que foram deliberadas no Pleno em outubro de 2021, e que pela condição que a gente está vendo, como as maneiras ainda vêm de reclamação para nós, essas propostas estão longe de serem práticas, de terem ido para a prática. Então, primeiro para dizer que é importante que os conselhos locais se reúnam e conversem sobre isso, né? E que tem saída, tem o que fazer, não é uma coisa que é impossível de ser resolvida, tá certo? Só que precisa de ter vontade política e uma série de outras questões. Então, tem material aqui comigo na minha sacola, é finito, então quem quiser levar um bolinho pequeno, mas não tanto, enfim, para o seu conselho local, fique à vontade, passe aqui e pegue. Segunda coisa, nós, nos nossos atos, a gente tem apresentado um abaixo-assinado que fala da absoluta necessidade de que a saúde e a vida humana seja priorizada pela Prefeitura de Campinas. Ele está sendo, esse abaixo-assinado está sendo coletado tanto virtual quanto físico. E existem aqui duas pranchetinhas que a gente vai passar. Para quem ainda não assinou, pode ser que alguém já tenha assinado, para quem ainda não assinou, fique à vontade. Se quiser pegar uma parte em branco para levar, para coletar assinatura também, a gente trouxe material aqui para fazer. Então fica aí o convite também, vou passar agora as pranchetas. E, por fim, contar o seguinte, o próximo ato vai ser dia 15 de julho, de manhã também, a partir das 9 horas, provavelmente em frente à Catedral. E esse ato, ele vai ser sobre a dificuldade de acesso aos centros de saúde. Por que existe tanta dificuldade de acessar os serviços da atenção primária em Campinas? Tá? Então, a gente vai também fazer um material, mas a gente espera muito que vocês estejam lá, que usem o microfone, porque vai ter microfone aberto. A gente vai pedir que os conselheiros locais, inclusive, levantem nos seus conselhos as dificuldades que estão acontecendo. Eu vou só terminar com uma frase. O MOPS está organizando uma discussão com diferentes militantes do MOPS sobre a questão das emendas impositivas. Depois isso vai ser amplamente divulgado, né? E a gente vai querer que essa discussão levada por esses conselheiros do MOPS nos seus centros de saúde sejam debatidas nos conselhos distritais. Então já indico aí para a Maria Helena e outros coordenadores de conselhos distritais que a gente pedir a pauta de agosto, uma parte da pauta seja debatida isso dos projetos que vão acontecer, que os conselheiros locais de alguns conselhos locais das 5 regiões vão debater, tá bom? Desculpa aí ter me alongado. Obrigado, Nayara. Na sequência, Núbia. Eu queria aproveitar, só antes da Núbia falar, ver, por enquanto eu estou vendo a Priscila aqui, da gestão. O Fabinho, ele me parece que ele não está mais na mesa, então eu não sei... A Mônica, tá ótimo então, assim que ela chegar... Obrigado. Então, Núbia, por favor. Mais perto do microfone. Boa noite a todos, né? Antes de tudo, eu quero me parabenizar, que eu fiz 24 aninhos, né? E uma pauta muito importante, né? Que eu acho... É uma pauta que eu acho muito importante, nós que somos da Comissão da Saúde da Mulher,
a gente está indignada com um prefeito que acha que atacar as mulheres, no caso da misoginia, é colocar a especialidade como peito e útero, sendo que a mulheridade está englobada, né? E aí eu peço o esclarecimento, né? Como que vai funcionar o Hospital da Mulher? Porque se for um hospital que é linha privatizável, muitas mulheres não vão gostar, porque também tem a questão da dignidade menstrual, que saiu da comissão, né? Porque dia 18 foi o dia da dignidade menstrual. A gente pergunta, aonde estão os absorventes femininos também para as mulheres? Aonde tem absorvente feminino nos serviços que essas mulheres vão, em situações de rua, situações também precárias? Aonde estão, né? E essa questão do hospital já está reformando. A gente vai ter uma visita, sim, né? Nós da Comissão da Saúde da Mulher. Mas a gente precisa também que as pessoas participem e que venha compor também com a gente. Porque se esse serviço prestar saúde, é preciso também prestar saúde mental e outras especializações. Não é só a questão do peito e útero, né? Porque eu sei que mulheridade fala muito mais do que essa que foi composta, né? Eu acho que é isso. Obrigada a todos e só. Obrigado, Lívia. A próxima é a Genice, depois a Cláudia. Boa noite a todos, todas e todes. Sou Genice Pisão, sou conselheira do Centro de Referência de IST/AIDS, ok? Então eu vim aqui com umas pequenos questionamentos e a nossa intranquilidade com o que está acontecendo. Você sabia que a epidemia de AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis não acabou? Ela continua existindo. Olha que incrível! Vocês sabiam, já ouviram falar em PrEP? Vocês já ouviram falar em PEP? Vocês já ouviram falar em indetectável igual a falei errado, igual a intransmissível? Vocês sabem como é que se protege da epidemia de AIDS e outras IST usando camisinha? Gente, tá errado! Nós temos outras tecnologias por aí para a gente se prevenir, para a gente se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. Sabiam disso? Ninguém sabe, né? Olha que coisa chata. Chata, perigosa. E nos coloca a todos em grande vulnerabilidade. Vocês sabiam que os números crescem entre as populações mais vulneráveis? Mulheres, população periférica, mulheres pretas, homens pretos, não só entre gays. Tem uma mania de falar, AIDS é entre gays. Não, é muito mais do que isso. É todo mundo que está vivo. É todo mundo que pode estar em maior ou menor vulnerabilidade. Jovens, crianças, idosos, todos nós, né? E aí, gente, olha que coisa. O Centro de Referência de IST, HIV, AIDS, hepatites virais, é onde a gente faz prevenção, onde a gente faz tratamento, acolhimento, testagem. E aí, nós, usuários, percebemos que está sendo desmontado. Percebeu? Não, a gente já sabe. E o que é pior? Ele saiu do Departamento de Saúde, que fazia parte do Programa Municipal de AIDS, e foi colocado num distrito de saúde. Legal, bonito, só que completamente irreal na sua praticidade. Vocês sabem que o foco de atenção dos distritos de saúde, vocês devem saber, os trabalhadores e até nós usuários, é o atendimento de uma população do seu entorno geográfico, não é? Quem mora perto do Distrito Norte faz parte do Distrito Norte. Agora, o centro de referência não é isso, ele atende toda a população. O centro de referência do idoso, da reabilitação, de IST/AIDS, ele não tem uma referência geográfica. É todos os moradores da cidade de Campinas, assim como todos os serviços de atenção secundária, né? Mas a gente, que é um centro de referência, foi jogado para o Distrito Norte. Foi explicado? Foi justificado? Não. Como se não tivesse importância. A gente sabe que a estrutura e a missão do centro de referência é dar atendimento, validar procedimento de prevenção e de assistência,
avaliar e promover o atendimento e tratamento com diversos profissionais de saúde, além do apoio do serviço social. Mesmo com todas as fragilidades e os desmontes que a gente observa no centro de referência, assim como em vários setores da saúde de Campinas, não reposição de profissionais, as dificuldades de comunicação com os usuários, o desmonte da academia de saúde para as pessoas que vivem com HIV/AIDS para tratar os efeitos colaterais dos antirretrovirais. Temos uma estrutura física deficitária. Para concluir. E tudo isso, e num serviço que já foi referência nacional e mundialmente, sabia? Vinha gente de fora para visitar o nosso serviço. Então, a gente não quer que esse desmonte continue acontecendo. A gente quer respeito, porque a epidemia de AIDS ainda existe. Cláudia. Depois Daniele. Boa noite, todos. Eu sou a Cláudia, uma psicóloga estabanana. Represento o Conselho de Psicologia e vim aqui ler uma carta que eu escrevi, um tanto poética, um tanto brega, sobre a nossa militância atual. Vai dar o tempo, tá? Talvez passe um pouquinho, 3 segundos. Ela diz assim: carta protesto ao silêncio. Militar, militância. O que distingue o militar de um militante? O que em comum entre soldado da polícia e soldado dos movimentos? No dia 18 de maio, estávamos no ato no centro, uma policial me abordou. Explicou que precisaria registrar a ocorrência para justificar que o comando ficaria ali. Ok. Enquanto eu passava para ela meus dados, 2 cenas curiosas. A primeira: um parceiro de luta cola do meu lado e diz: nunca deixamos um dos nossos sozinhos em abordagem. Cena 2. Havia 2 policiais com ela que conversavam mais ao lado. Nesse entremeio, um usuário se aproxima de um deles. A policial, ao mesmo tempo em que anotava meus dados, viu a cena e disse: fulano, para o policial, a retaguarda. Era o sinal de que ela também o protegia. Eu nunca vi um militar a trabalho andando sozinho, mas eu já vi militante em luta solitária na trincheira. Vi e vivi. Quando uma militante solitária é convocada a depor na delegacia, quem estava do seu lado e disse: eu estou nervosa, tá, gente? Nunca deixamos um dos nossos sozinhos. Mas com delegado, pode? Militar nenhum anda só, militante sim. A luta solitária dos silêncios que não produzem ação. O SUS, a Constituinte, a reforma psiquiátrica foram conquistados e construídos no silêncio? Mas eram outros tempos, né? Tempos de ditadura militar. E os tempos que vivemos no último governo? 700 mil pessoas não são suficientes para nos fazer gritar? Não é com o silêncio que a espera de 14 horas do Mário Gatti vai diminuir. Não é com o silêncio que a fila de 4 anos de espera para uma cirurgia de catarata na PUC vai andar. Não é no silêncio que trabalhadoras vão parar de debochar de usuárias surdas. Eu vi essas cenas, ninguém me contou. Não vejo vantagem alguma na militarização da polícia, mas podemos aprender algo com eles. Ou constrói-se um corpo coletivo de luta, ou ninguém avança no combate. Estamos fazendo o que é possível, eu escuto com frequência. Verdade? Eles, os donos do poder, também. O nosso possível nunca vai se aproximar do possível deles, porque, como nos ensina, entre aspas, a meritocracia, não estamos partindo da mesma linha. Eles são ricos, poderosos, articulados, arquitetando interesses duvidosos. Nós, militantes que fazem o possível. Silêncio não produz coletivo. Silêncio não protege ninguém. Para de tremer, criatura. Olha isso, porque eu me apresento e vai tô nervosa. Silêncio não protege ninguém, a não ser aqueles que silenciam. A população, o SUS, os usuários do CAPS e tantos outros serviços. Não para de tremer, só com a esquerda. Então, a população, o SUS, os usuários do CAPS e tantos outros serviços que representamos aqui não precisam do nosso silêncio. Eles precisam da nossa ação coletiva, da nossa construção profunda dos comuns. Mas nenhum de nós deve ir para a trincheira sozinho. Nunca mais. Ou construímos um corpo de luta, ou nossos corpos viverão mais lutos, e aí
aí nada mais vai nos restar a não ser silenciar. É sobre isso. Daniele, depois o Luciano Somauri. Boa noite, me chamo Daniele, sou terapeuta ocupacional de Belém do Pará e estou hoje aqui representando mais de 60 residentes da Prefeitura de Campinas, da Atenção Básica, e vim explicar como é que está a nossa situação aqui em Campinas e talvez cobrar umas respostas, talvez, também da própria Prefeitura. Há mais ou menos 2 meses atrás, nós tivemos ciência de que o prefeito de Campinas elaborou um projeto de lei visando um auxílio de R$400 para os médicos residentes do programa da Prefeitura, né, dos mais médicos. Tivemos a ciência desse documento, eu fui, né, representando esses residentes, sou R1, assim como o residente do primeiro ano, a maior parte não é daqui de Campinas, vieram do norte, do nordeste do país, para suprir a demanda daqui da cidade. Explicamos a nossa situação, de questão de ser uma cidade cara, da gente não ter com quem contar aqui e vir, apenas vir, e foi nos dito que seria levado em consideração até o prefeito. Há mais ou menos, acho que 2 ou 3 semanas, a gente foi agraciada com a notícia de que nós não entramos nesse documento. Permaneceu somente para os médicos. E a partir disso, nós, enquanto classe, nos movimentamos e começamos a fazer postagens nas nossas redes e compartilhando e marcando a prefeitura, o prefeito e outras entidades que a gente conseguia marcar. E eu gostaria de saber por que nós não fomos incluídos nesse projeto. Entendo eu que os médicos precisam, assim como qualquer trabalhador da área da saúde, mas acho que nós também precisamos, levando em consideração que temos tanta, ou igual, até maior, talvez, carga horária, já que atendemos de 7 às 7, muitas vezes em locais que não tem o profissional e nós estamos desenvolvendo esse papel. Então, eu gostaria de saber se a Prefeitura pretende pensar nos residentes também, pretende incluí-los, considerando que nós também somos trabalhadores da saúde. Somos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, somos enfermeiros, somos 10 profissões. E a gente quer entender por que não foi considerado isso naquele momento para mais de 4 anos. Posso explicar? Esse é o momento em que a pessoa fala, tem 3 minutos e segue depois da outra fala. Ainda tenho tempo? Não. Nós somos NASF, somos EC, somos saúde local, somos tudo, na verdade. Obrigado, tá? Obrigado, Daniela. Agora, o residência, isso. Luciano, vai dividir com o seu Maurinho? Então tá, porque aí fica a fala, que era essa dúvida em relação à fala da Maria Helena, que aí fica como a última. Obrigado. São 3 minutos para os dois. Alô, som. Alô, som. Não. Alô? Alô? Queria falar aqui que no nosso CAPS está faltando médico, CAPS Novo Tempo, o remédio Citralina e outros remédios. Quero falar também que nós estamos lutando pelo CAPS AD Sudoeste para ser 24 horas, que só tem a placa lá do CAPS Sudoeste, perto do Mário Gatti, ali na região.
né? CAPS 24 horas, mas não é CAPS 24 horas, nós estamos lutando para mais RH, mais concursos públicos para os profissionais, enfermeiros, médicos, psicólogos, TO, Educadores sociais. e muito mais. Obrigado. Sr. Mauri, por favor. Vai ter, dividir, ficou um bom tempo, Sr. Mauri. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Mauri Nogueira, sou conselheiro do CAP da Independência. No nosso CAP está faltando medicações também, cetralina, que eu mesmo não posso ficar, né? E nem nos postos de saúde está tendo também. No CAP e no posto de saúde. Então, a falta de remédio. Então, esse é o informe que eu vinha dar. Obrigado. Obrigado, Sr. Mauri. Agora a Maria Helena. É a última inscrita. É que já... Só, Maria Helena, só um minutinho. Então a gente vai agora, um segundinho. Nós aprovamos aqui, né, e foi por consenso, que nós limitaríamos a 7 inscrições no momento aberto para que a gestão pudesse responder. A gestão já tem coisas para responder, eu acabei de avisar a Mônica. Então, é por causa disso, gente. Foi aprovado aqui no pleno, que não é a mesa que está mandando. Maria Helena, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Eu tenho, acho que uns 5 informes, mas são rápidos. O primeiro é que nós saímos de delegados para a Conferência Nacional. Nós estamos em 15 pessoas para irem. Até agora não foi definido como que vamos, se vamos sair de Viracopos, de Cumbica, da outro aeroporto. Então não sabemos de onde. Agora, o que eu queria saber da gestão é se vai ser possível arrumar condução para nos colocar dentro do aeroporto. Apesar que nós não sabemos nem o horário que vai ser as passagens. Falaram que talvez seja às 6 horas, a partir das 6 horas de domingo, do dia 2. Quer dizer, fica meio difícil, mas eu gostaria de saber da gestão essa possibilidade. O outro, a menina falou aqui dos profissionais, né, que fazem parte dos NASF. Eu fiquei sabendo dentro do meu centro de saúde, quer dizer, as informações chegam tudo picadas, chegam por cima, assim, você fica sabendo, não das informações corretas, que todos os profissionais estão saindo, pelo menos do meu centro de saúde está saindo esses profissionais que dão apoio no NASF e ajuda muito dentro do CS Centro. Não sei se dos outros centros de saúde também estão saindo, que parece que eles vão para um outro programa. Então, eu gostaria de saber da gestão também como que vai ficar, se vai ser reposto esses profissionais para dentro das unidades. Pelo menos do CS Centro está saindo. Outra coisa que eu fiquei sabendo também, quer dizer, no conselho, eu não faço parte desse mandato do conselho, mas foi a divisão já do Distrito Sul, né? Que também a gente fica sabendo por cima que já foi dividido o Distrito Sul, que já separou Sul-Leste, Sul-Sul. Já sei até quem vai ser a coordenadora do Sul-Leste, né? Sul-Leste. Então, a gestão também gostaria que informasse. O outro, eu tive lá no SAEC com a Ivone, fui lá conhecer. E fiquei sabendo que o SAEC, acho que a partir do mês que vem, já não vai estar mais no local onde que está, que é no área central, perto do Marugate, perto da AME, perto de vários serviços, diz que vai sair dali daquele local para ir lá para o CRI. Gente, como que os usuários vão fazer para chegar lá no CRI para fazer algum documento lá que tem que ser feito, né? Não sei, porque quem carrega os usuários é eles mesmos, o SAEC. Mas você já pensou sair daqui da área central para ir lá para o CRI, que não tem nem ônibus, só um ônibus que passa por lá. E a outra, agora a outra é boa. Ontem nós tivemos reunião com a assistente social, que ela veio falar os programas que tem. Eu esqueci de trazer o documento. Então, me chamou a atenção, que acho que eles precisam de ajuda das unidades básicas para essas pacientes chegarem para eles. É o programa Bom Campinas, parece, eu escrevi aqui nesse papelzinho. É o auxílio natalidade. Eu não sei se as pessoas sabem que a gestante tem esse auxílio natalidade de 0 a 3 anos. Então, era bom todos os conselheiros colocarem no seu centro de saúde, porque quando a gestante vai fazer o acompanhamento, para eles avisarem, né, que elas têm esse direito de receber esse benefício. Obrigada.
Obrigado, Marilena. Bom, agora a Mônica vai poder responder as questões. Mônica, obrigado. Não. Ainda não. Agora tá. Bom, vamos lá. Eu tentei ir marcando conforme eu via. Se tiver alguma coisa que eu não respondi, depois eu estou disposta a conversar. Até porque muitas das coisas que foram trazidas não dá para mim responder em 2 minutos. Então, tem coisas que talvez a gente tenha que depois pensar em discutir. Então, vamos lá. Em relação aos residentes, de fato, eu não ouvi desde o começo. Cadê lá, meu bem? Os residentes, em relação ao auxílio moradia, é isso que você estava certo, do auxílio moradia. A gente foi julgado que a gente teria que pagar para os médicos e nós estamos vendo se a gente consegue o ano que vem incrementar isso para todos os residentes, tá? Então, é que existe uma legislação e eu não consigo responder de uma forma que não seria possível esse ano. Então, só para vocês entenderem que a gente está vendo isso, o pessoal da equipe multi está vendo isso, mas este ano a gente não consegue, foi isso que informaram, não consegue prometer que também vai conseguir para a residência multi. Mas não sabe qual vai ser o modelo de auxílio ainda, está sendo estudado. Isso, porque existe toda uma legislação para isso no próprio, só para vocês entenderem, né? A gente não paga o que a gente quer, como a gente quer, se a gente quer, tem todo um regramento, né? Em relação ao programa de residência dos médicos, isso já é mais formal há muito tempo. Da residência multi não é, então nós estamos tentando, são programas diferentes, não são iguais, só para vocês entenderem. O programa da residência médica é um, e o programa da residência multi é outro, eles não são do mesmo iguais, né? Tem todo o regramento diferenciado. Então, por isso que nós estamos vendo isso, para ver como é que a gente consegue aí equacionar. Bom, em relação à sertralina, a sertralina estava em falta, mas já chegou faz mais ou menos uns 15 dias. A gente só precisa ver se, por motivo da dispensação do almoxarifado até as unidades, de fato não tem alguma unidade que esteja sem, mas não está em falta a sertralina no momento, tá? Realmente ficou um tempo em falta, mas já chegou, e não foi nem essa semana, vai já uns 15 dias. Eu só preciso ver, aí eu vou cobrar, como é que está a dispensação, porque chegou no almoxarifado, até chegar na unidade a gente pode ter um lapso, mas não tão grande, então eu vou ver isso, tá bom? Bom, em relação ao CAPS AD, que a gente conversou, que estão pedindo, é um desejo nosso, nós estamos agora, Marcelo, cadê o Marcelo? O Marcelo lá para aí, eu não estou vendo ele. Nós estamos pedindo profissionais agora dos concursos para poder, de fato, efetivar ele 24 horas. Mas isso é uma prioridade -0 para a gente quer ver se ainda esse ano ele vira 24 horas. Está dependendo só de termos, principalmente agora, profissionais de enfermagem. Então, nós estamos correndo atrás para fazer ele virar 24 horas. Transporte para a Conferência Nacional, Marilena, eu nem sei o que te responder, que a gente primeiro precisa ter noção do que, onde e como, né? Então, acho que eu estava até olhando para a Ivonilde, a gente pode tentar conversar para dentro e ver, mas a gente precisa minimamente ter o local, o que, né? Não dá para falar nem que sim, nem que não, a gente precisa organizar isso. Tá? Ué, se eu não sei para onde é, como é que eu vou me comprometer? Então, a gente precisa primeiro saber disso, tá? Em relação à divisão do distrito, nós já, há muito tempo, vimos discutindo a necessidade de a gente dividir o Distrito Sul. Isso não é novo, isso é bem antigo. Por quê? Porque a gente tinha o Distrito Sul com um número muito grande de unidades, muito grande de população, e a gente entende que para fazer a gestão
mais adequado, a gente precisaria criar outro distrito que pudesse ter uma estrutura que ajudasse nessa gestão. Então, isso é bem antigo, não é de agora. A gente nunca conseguiu fazer isso efetivamente, porque quando a gente monta outro distrito, isso implica em criar cargos novos. E não depende da Secretaria de Saúde, a vontade da Secretaria de Saúde. Isso depende de passar na Câmara, de ter aprovação, implica em gastos, não é uma coisa que a gente faz só pelo desejo. Então, há muito tempo a gente vem pedindo isso, né? Desde a época que eu era da Sul, e faz bastante tempo que eu era lá do Distrito Sul, e a gente não conseguia efetivar por conta disso, porque é uma estrutura nova de governo, então a gente precisa passar por trâmite, tem impacto financeiro, tem um monte de coisas que não acontecem facilmente, né? E agora, graças ao entendimento e a necessidade que a gente estava com, assim, só para vocês terem noção, enquanto os distritos, cada um tinha em torno da sua responsabilidade 12, 13 unidades de saúde na sua responsabilidade, o distrito tinha 22. Então, só para vocês terem dimensão do díspare que a gente vivia em relação a isso. Então, era uma coisa muito necessária. E aí, por que não foi apresentado ainda? Porque a gente está na discussão ainda para apresentar, inclusive a gente vai apresentar nos conselhos locais, nos conselhos e aqui, porque a gente está dividindo o território. Então não é uma coisa simples assim, não é só que tem mais um distrito e que vai ser dali para cá. Então nós estamos reolhando o território, olhando acesso, olhando vulnerabilidade para fazer uma proposta mais concreta e assim está apresentando para os conselhos, tá? O que saiu foi o cartorial, vai ter um distrito novo. Lúbia, desculpa. Não, a gente tem que organizar aqui. Houve questionamentos que a Mônica está respondendo agora, que não dá para ficar no bate-rebate, até porque tem um questionamento que eu acho que a Mônica chegou depois e a gente vai ter que lembrá-la para ela responder. Então vamos seguir para garantir isso aqui, tá bom? Tá. Então, o que é isso. Agora o que saiu foi o legal. Então nós vamos ter mais um distrito cartorial. Mas a divisão do território, a divisão das unidades, ainda nós estamos primeiro olhando, não tinha saído o censo, a gente precisava do censo até para equacionar, a gente quer equacionar algumas unidades, enfim, tem um monte de situações que a gente queria contemporizar antes de apresentar. Então, por isso que não foi apresentado. Por sinal, o censo saiu hoje, mas ainda não saiu por território. Saiu só o número, né? Hoje a gente descobriu que a gente tem uma população menor do que a gente tinha estimado, né? Então, só que a gente precisa olhar para isso nos territórios, tá? Por conta que vocês sempre falam aqui, a gente luta também para isso, para ter um número de profissionais adequados, aquela população, aquela descrição, enfim, Campinas muda muito, né? Se eu fosse olhar 20 anos atrás, agora é outra Campinas, né? Então, a gente precisa ter todo esse olhar para poder fazer uma proposta concreta, mas já é um avanço grande a gente ter conseguido que tivesse esse distrito novo, e não é uma coisa de hoje, é uma coisa, posso estar errada, mas de pelo menos uns 15 anos que a gente vem solicitando essa criação do novo distrito, tá? Em relação ao SAEC, o SAEC, o Lúcio está aqui presente, que foi atrás de mim, que a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar o inadequado. A gente foi aí buscando algumas soluções de uma forma que fosse adequada. E o SAEC não é fácil a gente conseguir um local adequado, porque além das pessoas, tem que ter um espaço para guardar os carros. Não é só um prédio bonitinho, novo, daria conta. A gente tem isso. E a gente conseguiu, neste momento, faz pouquíssimo tempo, a liberação onde era o Corsini. Não é no CRI, nós não vamos mexer no CRI, o CRI vai continuar, até porque nem caberia outro serviço lá, não é isso. O Corsini, a gente conseguiu agora que a gente ganhasse legalmente 2 prédios daqueles. E como era a prioridade menos nossa, seria para a gente garantir que o SAEC tivesse condições adequadas.
A gente pensou na distância, mas cada vez mais a gente acredita que, como é agendamento, é que nem na regulação. As pessoas não vão toda hora nas unidades marcar consulta com especialista, tudo. A lógica do SAEC teria que ser a mesma. As pessoas não teriam que ir diretamente, não sei como se algum problema, a não sei que tivesse o desejo. Mas não é a lógica de marcar transporte eu ter que ficar indo lá toda hora. Então, por isso que a gente também está olhando para isso e a gente quer que cada vez mais os centros de saúde sejam uma referência. Por quê? Esse usuário ele não vai precisar só de transporte. Ele é um paciente que tem alguma comorbidade para necessidade desse transporte. Então, o primeiro que tem que saber dele, que tem que cuidar, é o centro de saúde. Então, a gente vai fazer todo esse cuidado para que tenha garantia do acesso rápido, não necessariamente indo lá. Pode ir lá? Lógico que pode. Todos os nossos serviços, 100%, são... Mas a intenção não é de que as pessoas vão lá e fiquem marcando, porque a gente quer fazer uma coisa mais organizada, como se fosse o agendamento de qualquer outro serviço que necessita de um processo mais regulatório, mais de necessidade. Então, a gente também está olhando para isso, tá? E vai ser uma transposição cuidadosa. A gente ainda está adequando o local, a gente quer que fique um local bem adequado, vai ter internet, vai ter um monte de coisas que a gente vai estar facilitando para a população não ter que ficar necessariamente indo lá para marcar esse transporte, tá? Em relação ao auxílio natalidade, acho que não tenho o que falar, é da assistência social, não é um auxílio nosso, que tem por 90 dias, mas aí qualquer coisa a gente pode falar depois. Eu esqueci de algum? É que teve 2 questionamentos antes da tua chegada. A Genice fez o questionamento sobre a mudança do centro de referência IST-AIDS para o Distrito Norte, assim, o porquê que não foi comunicado, o Conselho Local, o Controle Social, qual a razão disso, né, qual a fundamentação. Isso é uma, né? E como é que vai ser a conversa com o programa municipal? Se antes era do departamento, a gente não está entendendo nada. E aí pode responder, depois a gente tem mais uma que é a do CRAIN. Aí, na verdade, a do CRAIN é basicamente descobrir como é que está o processo e uma preocupação, tanto em relação a quando vai ser e de que ele não seja terceirizado. Tá? Então, acho que... imaginamos. Então, são essas 2 questões, me parece, mais objetivas que foram colocadas. Tá. Em relação ao IST, o novo governo ele tem feito essa descentralização dos serviços de especialidade no sentido de fortalecimento dos distritos para uma coordenação mais próxima da onde eles estão, que seria o distrito que eles estão. Apesar do ST não estar necessariamente na Norte, eu sei disso, mas ele vai mudar, ele não pode ficar naquele prédio e o lugar que estão vendo seria na Norte, só para a gente entender o porquê que foi escolhido a Norte, mas ainda realmente não está. Aí a outra forma que foi feito é a gente tentar dividir de uma forma razoável os serviços de especialidades para os distritos, porque senão ficaria a maioria na Leste e na Sul, né? Porque onde eles estão, a maioria ficaria só na Leste e na Sul, criando uma dimensão também, de novo, equivocada para cada distrito. Então, foi se pensado em meio que deixar a responsabilidade para cada um dos serviços. O que a gente está falando dos serviços? Ajudar nas adequações necessárias, nos insumos, em relação a discutir recursos humanos, as necessidades do dia a dia mesmo, o distrito fica muito mais próximo. Em relação ao programa, não muda as diretrizes. A gente continua, não é o Distrito Norte que vai determinar a diretriz do IST, do programa. Então, a gente continua com as diretrizes estabelecidas pelo programa, isso não muda. Entendendo que o programa que é maior, ele fica no nível central e o serviço fica na relação dos distritos, tá? Então, isso foi feito com a Poli, foi feito com o CRR, foi feito com... Então, foi feito com todos os serviços, tá?
Os únicos que não foram foi o laboratório, pela sua dimensão, inclusive, né, em relação ao que tem, e o SAEC, que também faz essa interface com outros. Mas o restante dos serviços, mesmo sendo, vamos dizer, que todo município, foram alocados como responsabilidade mais direta os distritos, não foi só o IST, tá? Qual que era o CRAIM. O CRAIM, ele já tem praticamente todo o recurso para equipamento, porque a construção todo mundo sabe que já está 20 e pouco, já está finalizando. O impasse que a gente teria era em relação a equipar o CRAIM, porque não adianta ter o prédio e não ter equipamento. Então, a gente, através de emenda impositiva, através de processo, a gente conseguiu o recurso para que, de fato, o CRAIM seja mobiliado, né? E a intenção, né, inicial, hoje existe, mais na Poli 3, mas tanto na Poli 2 como na Poli 3, serviços que são direcionados mais à saúde da mulher, certo? Que é os locais que a gente tem. Então, todos estes serviços iriam migrar para o CRAIM. Então, o pré-natal de alto risco, eu estou dando, eu não vou lembrar de todos, mas todos os serviços que têm esse foco maior, com cuidado da mulher, eles migram, quando ele estiver pronto, para o CRAIM, tá? E, além disso, vai se fomentar uma relação maior em relação à intersetorialidade, essencialmente, mas não só isso, a violência, porque a gente hoje tem uma dificuldade de cuidar de uma forma mais efetiva. Tem um local, vamos dizer assim, acho que todas as unidades estão abertas, a gente atende, mas tem um lugar que ela se sinta protegida. Então, também a gente vai ter lá um espaço para que a gente consiga absorver demandas outras que não só os que a gente já faz. Mas a intenção é essa, não é fazer nada além do que a gente faz com mais condição, adequado, com novos profissionais, novos procedimentos, mas dentro do que já está proposto para a saúde da mulher. Acabou? Não, isso. Obrigado, Mônica. Eu só queria, antes de a gente passar agora para o próximo ponto, fazer aqui uma ponderação que, em relação à questão da residência multiprofissional, quando nós tivemos o conhecimento que o projeto estava na Câmara e uma comissão de trabalhadores e trabalhadoras dessa residência nos procurou, nós fomos até a Câmara, inclusive na sessão da Câmara, conversar com o vereador da Comissão de Saúde, com o líder do governo. Eu queria aqui colocar uma proposta de que a gente, de imediato, assim, né, nos próximos dias, na executiva, que a gente se organize para tentar incidir no que for possível para adiantar essa questão. Então, eu queria só colocar esse ponto, porque, de fato, eu não quero entrar no mérito da discussão jurídica, mas é muito difícil se conformar com um tratamento tão diferenciado, com as pessoas que são todas muito importantes para o serviço que prestam. Sim, todos os profissionais de saúde. Essa proposta, Mônica. Perfeito. Para fazer isso. Só deixa que eu lembrei agora que a Maria Helena falou que nós estamos acabando com o NASF. Não estamos acabando com o NASF. Não, muito menos com esses profissionais. Nós estamos contratando mais gente. O que acontece é que o Ministério, agora, recentemente, ele retoma a discussão da habilitação dessas equipes que a gente manteve o tempo inteiro sem nenhum recurso. Só que ele tem alguns regramentos. Então, nós estamos olhando para isso, para os regramentos, porque tem carga horária de profissional, eu não vou detalhar aqui, mas tem alguns regramentos que nós estamos olhando para isso, para poder adequar tanto a proposta ministerial e a necessidade da assistência, mas não vai acabar, não vai sair de lugar nenhum, tá? Pelo contrário, nós vamos tentar retomar de uma forma mais ampliada e qualificar, tá? Então, isso não tem a menor possibilidade de a gente manteve até agora sem recurso, não agora, que vai ser recurso que nós vamos acabar. Então, pelo amor de Deus, mas pelo contrário, nós vamos só organizar e efetivar. Bom? Obrigado, Mônica. Bom, a gente vai então agora
primeiro ponto da pauta da parte deliberativa, que é a apresentação, discussão e votação da ata do dia 24 de maio. Ela foi encaminhada, né, para todas as conselheiras, conselheiros e conselheiras. A gente pergunta se tem alguém que gostaria de fazer alguma ressalva em relação à ata que foi encaminhada. Caminha. Na página 6 tem uma pergunta que foi feita pelo Roberto referente aos leitos de UTI pediátrico, que não tem a resposta. Eu não sei se só faltou ali ou se na ata não consta a resposta àquela questão. Aqui talvez a dificuldade seja, porque assim, a Ivandilde já faz a transcrição exatamente daquilo que consta na gravação. Então, eventualmente, o que pode ter acontecido é que não tenha sido feito, não teve a resposta, tá? Não, ok? Não, porque está escrito pergunta e aí não tem mais. Eu acho que é uma não resposta que responde. Bom, mais alguma observação sobre a ata? Seu Waldir? Aqui na página 4, sobre o SAEC. Aqui está dizendo o seguinte, que eu fiz a minha solicitação a respeito do SAEC, né? Porque eu e a Ivone fomos lá no vereador, conseguimos 900 mil reais para reformar o espaço, que é possível lá onde está o SAEC, mas aí uma pessoa daqui da secretaria disse que ele não pode tirar um monte de armários velhos que estão lá naquele espaço, porque no outro espaço está contaminado. Então é muito mais importante armário do que as pessoas ficarem ali. E aí, eu acho muito esquisito isso, né? Porque fica complicado esse tipo de coisa, né? A gente tentar isso e não dá. Bom, então o que acontece? E aqui também está dizendo o seguinte, que o SAEC, a resposta do SAEC é um serviço da prefeitura, não da Rede Mário Gatti. Isso eu sei há muito tempo, né? E, sabe, eu acho assim muito complicado esse tipo de resposta, que responde, mas não responde. E aí você vai para sua casa e fica pensando, está me tirando? Né? Mais ou menos assim, né? Então eu acho meio complicado isso, né? Eu acho que a resposta tem que ser assim, o SAEC vai acontecer isso, 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 isso e isso. E não acho, talvez, todavia, contudo. Seu Valdir, só para... Não, obrigado, seu Valdir. Não, a pessoa que... Eu estou dizendo aqui. Pode deixar. A pessoa que respondeu. A pessoa que respondeu, não respondeu. Então, aí a Ivandilde, a Ivandilde, ela transcreve... Não, pode deixar, Ivandilde. Então, a Ivandilde transcreve o que está lá gravado. Então, se, assim como no caso do Roberto não teve resposta, está escrito, não há uma resposta. Da mesma forma, o que foi respondido no caso do SAEC é o que foi respondido. Se nos agrada ou não, mas vai constar na ata aquilo que foi dito. Então é só isso, tá bom? Agora, não, entende, Valdir, é que a ata é apenas uma transcrição do que foi dito. E é importante, inclusive, que a Ivandilde tenha esse cuidado de transcrever exatamente, para ninguém achar que não, tinha dito 15 coisas, escreveu só 3. É que só disse 3 mesmo, ou não disse 3, né? Então, registrado. Mais alguma ressalva em relação à ata? Bom, então, não havendo, a gente coloca em votação, votam só as pessoas conselheiras e conselheiros, eventualmente suplentes que estão aqui no lugar de titulares, certo? Então, conselheiros e conselheiros favoráveis à aprovação da ata, por favor, ergam o braço. A gente vai fazer por contraste, vamos lá. Pode baixar. Conselheiras, conselheiros contrários, abstenções. Então, aprovada por unanimidade. Próximo ponto é a discussão da saúde mental e comunidades terapêuticas, uma discussão que foi feita inicialmente na Secretaria Executiva. Eu peço a Mônica para vir aqui. A gente vai ter uma primeira apresentação a respeito do tema e depois vamos abrir a discussão. Por favor. Ótimo.
Coletivo. Fica à vontade. A ideia é assim, Mônica, a gente normalmente, nesse caso, a gente destina 15, 20 minutos para a apresentação inicial. O que a gente pode combinar? Vocês fazem a apresentação inicial nesse tempo, mais ou menos, e aí a gente organiza o tempo restante, porque a gente tem mais 2 pontos de pauta, mas fique tranquila para fazer a apresentação até 20 minutos, e a partir disso a gente vê o tempo restante dentro do ponto de pauta para poder fazer o debate e outras pessoas que quiserem falar. Então, à vontade. Boa noite, gente. Nós somos usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Campinas, usuários de saúde mental. Eu sou usuária do CAPS Estação e cada um aqui é usuário de algum desses serviços. E a gente pediu na pauta da executiva para tratar a questão das comunidades terapêuticas, que não é uma questão nova, né? É um dispositivo que prende as pessoas, que tortura, que viola direitos humanos. E isso não é só relato de usuário que já ficou preso em comunidade terapêutica. É também resultado de relatórios do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, do Conselho Regional de Psicologia, Conselho Nacional de Psicologia. Então, tem vários relatórios que mostram que esses espaços são espaços de tortura, de violação de direitos e de morte, inclusive. Esses espaços fazem parte da nossa rede de atenção psicossocial. Infelizmente, eles estão na nossa rede. Então, é uma questão que a gente precisa lidar. A outra questão é que, para essa rede ter sido montada, foram anos de luta. Luta nossa, do campo da saúde mental, de usuários, trabalhadores, residentes, estudantes, intelectuais. A gente lutou por um SUS, a gente lutou pela desinstitucionalização das pessoas que estavam nos manicômios, que estavam presas em verdadeiro genocídio. E a gente, em algumas décadas, a gente conseguiu tirar essas pessoas desses lugares de manicômios. Muitos de nós já fomos até submetidos a essas internações e conseguimos implementar uma rede de atenção que a gente pudesse ser cuidado no território em liberdade. No CAPS, no SECO, na UBS, enfim, em vários espaços do território, mas nas residências terapêuticas, em liberdade.